Olá, estou extremamente feliz. Hoje vai ser uma tarde muito gostosa, muito agradável. Eu fui visitar um amigo, um professor, o alquimista Joel Aleixo. E ali a gente conversou um pouquinho sobre a alquimia, a astrologia e os caminhos do tarô alquímico, tá? Então eu queria partilhar com vocês. Foi uma tarde muito especial para mim e eu não queria que vocês ficassem fora dessa informação. Vem comigo? Vamos ouvir um pouquinho o que aconteceu ali? Vamos lá? Olá, eu sou Maria Amélia, alquimista, farmacêutica homeopata, terapeuta holística, e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Joel Aleixo, meu professor, um amigo, meu querido alquimista. Obrigado. E eu gostaria nós marcamos esse bate-papo para poder o Joel trazer um pouquinho, contar um pouquinho para vocês, para minha audiência, sobre o tarô alquímico, né? Sobre essa jornada, como é que funciona, o que é o tarô alquímico, né? Qual a visão dele. Então, em primeiro lugar, Joel, muito obrigada, tá, por me receber. Enorme. Por me receber aqui. Eu sei que seu tempo é corrido, né? Mas é uma oportunidade muito boa da minha audiência poder conhecer melhor o seu trabalho. Tá? Então eu gostaria que você falasse um pouco de você, como é que a alquimia aconteceu, como é que o tarô alquímico surgiu para você, se você pudesse contar um pouquinho para eles. Eu comecei a minha vida em 1987, então já faz um pouco de tempo, né? Tô ficando velho. E de lá para cá, assim, eu sempre fui me dedicando a esses estudos das coisas naturais, porque eu me curei com tudo que é natural. Eu me curei assim de muitas mazelas há 28 anos atrás. Então são 28 anos depois hoje, né? Então eu tenho uma experiência grande assim no mundo da alquimia. Eu sempre fui muito inspirado, trabalhei como médium. E hoje eu procuro fazer as coisas de uma maneira mais tranquila, né? Sem necessidade de você ficar o tempo inteiro consultando os espíritos. Eu consulto mais a mim mesmo, fazendo um trabalho bem mais pessoal. E a questão do tarô, eu teve uma época que eu trabalhei com tarô de Marselha. E eu atendia as pessoas, era uma coisa bem bacana, eu gostava. E, paralelamente, eu fazia os remédios, eu tinha um laboratório. A vida com o tarô era uma vida paralela mesmo. Aí eu parei, porque os florais foram me tomando, né? E alguns outros motivos que eu descrevo no livro de tarô. Aí, o que ocorre? Eu, depois que eu me dediquei à alquimia, eu me lembrava muito do tarô, porque a alquimia é muito simbólica. Ela prefere fazer um símbolo do que escrever 1000 palavras. Ela prefere. É um caminho mais curto e mais interessante, porque desperta as coisas do inconsciente de uma maneira mais forte. Então depois eu retomei o tarô, porque eu comecei a ver que um dos alquimistas que eu mais gosto, que é o Nicolas Flamel, toda a teoria dele era muito parecido com as cartas do tarô, entendeu? Eu falei, nossa, isso aqui é o tarô, isso aqui é o tarô. E aí eu fui e linkei o tarô de Marselha ao trabalho desse alquimista. E depois, quando eu fui, assim, por uma curiosidade, deixa eu pesquisar para ver se essa viagem minha tem algum sentido. Eles são exatamente da mesma época. Por onde Nicolas Flamel passou foi exatamente aonde apareceu o tarô na Europa. Os documentos de Nicolas Flamel tem um documento dele, chama-se o Notebook de Nicolas Flamel. Tem 21 páginas. Então, nossa, eles têm uma ligação super forte. Aí eu desconfiei, que na realidade quem fez o tarô de Marselha foi ele. Isso você até descreve no livro, né? Você dá mais detalhes dessa... Eu dou todos os detalhes assim, dessa viagem, porque é uma viagem assim, muito interessante. Eu achei que foi uma viagem que faz muito sentido, né? E tudo aquilo que faz sentido é difícil você dizer que não existe, que não tem nada a ver, né? Porque contra fato não existe argumento. Uma das coisas que eu mais falo nos cursos, desde que eu iniciei os cursos de florais em 1992, eu não tinha muita experiência com o ser humano, né? Eu comecei a ter de outra maneira quando vieram os florais, porque os florais são instrumentos reveladores, né? A pessoa tem muitos sonhos, faz muita viagem interna.
Então eu pude ver muito melhor meu paciente do que antes, que eu só dava massagem, fazia energização. Eu não tinha muito um contato com o interior da pessoa. E eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. As pessoas, elas mentem muito em consultório. Mas ela não é uma mentira proposital, é porque ela conta a história dela sob a ótica dela. Então ela fica o tempo inteiro lhe passando uma ideia, não é? E até de alguma maneira manipulando sempre em favor dela, porque ela sempre é boazinha, ela sempre é legal, ela não comete nunca um erro. É o mundo contra ela, né? Esse discurso é comum do próprio ego humano, né? A gente acha que o mundo está contra a gente, aí nunca está contra o mundo, né? O mundo é que é contra a gente. E aí eu fui vendo que quando a gente usa o instrumento do tarô, essa mentira acaba. Isso acaba. Porque o tarô, ele é revelador, por isso que ele é divino, né? Ele não adivinha, ele revela. A pessoa se revela através das cartas. E uma coisa melhor ainda, que eu acho assim que ainda é melhor do que a revelação, é que eu, na qualidade de alquimista, quando a pessoa se revela, eu sou melhor em passar o remédio para ela. Você vai no ponto, né? Se ela mente para mim, eu não tenho como passar um remédio para um mentiroso, né? Quando ele diz assim, não, eu não tenho isso, não, eu tenho outra coisa. E eu vou medicar o quê? Uma outra coisa que ela não tem? Então eu fico melhor como alquimista. Ele facilita o meu trabalho. Eu acho isso maravilhoso. Às vezes as pessoas, nossa, mas você é evidente, você vê as coisas, você adivinha. Não tem terapeuta melhor que você. Eu digo, não, mas a pessoa é o terapeuta dela. Então, quando joga a carta diz assim, meu, esse cara... né, faz isso, ele pensa assim, ele está dessa maneira. E o tarô vem assim, ó, como instrumento do espírito, o espírito agiliza. O espírito fala, meu, sai dessa, né? Se cura logo, porque ninguém veio para ficar doente nem sofrer, né? E é como você fala ali mesmo, né? As cartas não mentem jamais. Não mente. Então não tem como, a carta está falando ali, a pessoa, como é que ela... Mesmo que a pessoa seja extremamente... Porque tem gente assim que às vezes vem aqui na minha sala e briga comigo. Esse último atendimento que eu fiz agora em dezembro, assim, a mulher ficou brava comigo aqui, porque... Ela olhava para mim e dizia, como você acha que eu sou uma pessoa arrogante? Eu não sou arrogante. Você acha que eu sou nervosa? Eu não sou nervosa, eu sou calma até demais. Como você fala isso assim para mim? E eu falei, não, esquece o que eu falei, né? Porque... Mas você vê mesmo assim, né? E ele mexe quando você interpreta. A pessoa fica pensando, a pessoa fica, né? Uma coisa que eu observo, Joel, assim, nas leituras que eu faço, tempos depois, volte e meia eu recebo um e-mail, um telefonema, uma mensagem, e a pessoa fala, nossa, aquela carta, me veio aquela carta, ou aquilo que você falou, que saiu no tarô. Então é uma mensagem que fica realmente ali, ela leva, na hora do momento do tarô, já gravou, já está ali, né? Já foi a mensagem, e aquilo o universo mesmo que você fala, né? Às vezes eu falo aqui, um dia desse eu atendi um rapaz, ele não tinha problema, ele nunca teve problema com nada, ele era um ser perfeito. E eu até brinquei com ele, né? Porque eu saí da cadeira, ajoelhei na frente dele e falei, olha, eu quero pedir sua bênção, eu quero que você me abençoe, porque você é um ser perfeito. E no tarô, assim, apareceram muitas, vamos assim, chamar de imperfeições, né? Na verdade, ele está assim, né? Ele não é. Então, você vê, ele cria um campo, uma defesa, o ser humano cria mecanismos, e o tarô acaba com os mecanismos, né? Ele revela o que está por trás do mecanismo de defesa, né? Joel, fala um pouquinho assim, como é que é feito essa leitura? Ela é feita tem o Panô, né? Eu conheço bem porque eu trabalho com o tarô, tem alguns de vocês que já leram tarô comigo, mas eu queria que o Joel contasse um pouquinho para vocês qual é a jornada que a gente descreve quando está fazendo uma leitura do tarô, né? Que áreas que a gente olha, como é que é isso? Como é que você vê isso? Assim, ó, essa resposta para essa pergunta é muito amplo, né? Mas assim, ó, tem existe assim uma linha da vida. Existe a linha da vida.
E existe o trem que anda nessa linha, né? Que somos nós, né? E a gente não tem como sair. O nosso trem ele tem que andar nessa linha. Não dá para ele descarrilhar dessa linha. Então o tarô ele é essa roda desse trem. Ele é esse caminho. Então, à medida que a gente vai fazendo essa leitura, a gente vai revelando para a pessoa aonde ele está. Qual é o ponto de intersecção, se ele está numa encruzilhada, se ele se desviou desse caminho. E assim, logo que a gente começa a falar, a pessoa já se identifica com aquilo. Diz, nossa, realmente tem sentido, isso faz muito sentido. Então o tarô é assim, a gente, de alguma maneira, você pega essa roda da vida e mais ou menos localiza ela no tempo e no espaço. Aonde está a roda da vida? No tempo e no espaço. Aí o cara diz, nossa, eu estou completamente por fora, o meu destino realmente não é esse, e aí você acorda o cara para a vida, né? E às vezes o cara tá lá vivendo aquilo, mas assim, ó, tá no tempo errado, era para estar mais adiantado. O trem já devia ter passado por algumas cidades, mas não passou ainda. Aí você acelera o processo. Tem alguns que acelerou demais, né? Aí você diz, ó, tenha calma, deixa o mundo também te dar resposta, né? Que a pessoa entra num movimento mesmo de ansiedade, né? E como é a vida hoje? O cara começa a trabalhar, já quer ficar rico com 30 anos, né? Ele diz, não, quero me aposentar com 30 anos. Né? E não é bem assim a realidade, né? Eu percebo que quando eu estou lendo um tarô, eu falo muito para as pessoas, às vezes a gente vai costurando uma ideia. Às vezes tem uma área da pessoa ali que desde a primeira tiragem até a última, ela vai o tempo todo falando, pontuando aquela área. Isso. E a pessoa fica assim, nossa, ela sai meio com a pulguinha atrás da orelha dali, né? Mas assim, também agradecida, né? Porque fala, nossa, é isso mesmo. E não tem como, só quando o espírito ele recebe a informação, ele vai começar a cobrar. Porque quando a pessoa vive na ignorância de ignorar o fato, ele é perdoado muitas vezes, porque ele ignora aquilo. Agora, quando ele sabe... Porque os mecanismos são ativados e escurece a vista dele. Ele não vê aquilo. Mas quando aquilo se revela, é diferente. É muito diferente. Uma coisa que eu percebo, que também as pessoas me falam é, nossa, você descreveu o que eu estou vivendo, tipo assim, você falou o que eu já sabia, só que ela ouvir de outro, e que ela está ouvindo dela mesmo, né? A gente só está ali como um canal, é assim que eu me sinto. Olha, né? O meu primeiro atendimento de tarô foi interessante, uma pessoa que é da minha família, mas assim, eu acompanho essa pessoa há 22 anos. Ela é muito encalacrada, sabe? Nada dava certo. Eu dei tanto floral para essa pessoa e, nossa, olha, uma coisa impressionante. Até eu ficava impressionado, dizendo, nossa, eu tenho uma frustração, porque eu não consigo fazer essa pessoa melhorar em nada. Eu, assim, com tanto conhecimento e com tanta ferramenta, eu não consigo ajudar. E ele me ajudou com o floral. Com o floral não, com o tarô. Ele me ajudou. Ele fez parte do projeto. E eu falei para ele, ó, a primeira pessoa que eu vou ler é você. E eu fiz isso. Quando o tarô ficou pronto, eu mandei revelar como fotografia, cortei, colei em papel durinho e fiz o meu primeiro tarô. E aí eu li para ele. E aí eu comecei a ler. E aí eu fui dizendo, ó, eu vou falar tudo porque, né, porque na família fica mais difícil, né? Porque são coisas que a pessoa pode dizer, não, é que você não gosta dele, não gosta dela, você está falando isso. E eu falei, ó, essa carta significa isso, leia aí no livro. Então, não é o Joel, é o livro falando. Aí você acha que eu ia escrever isso só para você? Não, né? Aí ele ouviu assim, falou, nossa, eu estou impressionado. E ele sumiu, desapareceu por alguns meses. E depois desse dia, ele se transformou numa outra pessoa. E tudo na vida dele mudou. Tudo na vida dele. Você vê, alguma coisa que eu não consegui fazer com floral, eu fiz com tarô. E hoje ele é uma pessoa bem-sucedida, mudou a vida dele, mudou. E eu tenho certeza que foi aquele momento. Porque ali abriram-se assim as portas do inconsciente e ele se abriu para aquilo. Essa questão do momento eu acho muito importante, né, Joel? A gente costuma falar dentro da alquimia, né? Uma egrégora que forma ali naquele momento, né? Então você senta para
para se abrir para esse divino, por isso que divinatório, não há adivinhação, se manifestar. Isso. E aí, eu me sinto só como um canal, né? Eu acho que todos os terapeutas, todos... O nosso papel é transmitir o que o inconsciente quer falar, né? Ele quer falar, né? De maneira lógica, de maneira pontual, para que a partir dali se crie um processo. Né? Porque o tarô é bem pontual, como você pouco falou agora, né? Nossa, o tarô fica se repetindo, porque ele fica ali, ó, pontuando uma coisa. Quando você pontua aquilo, a partir dali o inconsciente transforma o ponto num processo. Então ele faz o trem andar. Aí o trem andando, nossa, aí é outra coisa, a vida muda radicalmente. Joel, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o livro Jonatas é a Árvore da Vida. Eu super recomendo esse livro, tá? É assim, eu mandei um e-mail para o Joel assim que eu terminei de ler. Eu falo que é a minha obra-prima. Eu li ele numa noite, não conseguia dormir e ele é assim impressionante pela quantidade de situações, aspectos de informação que ele traz e o quanto ele mexe. Choros profundos, coisas que acontecem, mas e muito libertador, né? Eu até comentei com o Joel no e-mail que eu mandei, eu já não era mais a mesma pessoa depois do livro, depois de ler o livro, ele mexe muito, né? E o que eu percebi muito interessante é que ele fala justamente da astrologia, né? Dos signos, dessa simbologia dos signos, dessa simbologia dos planetas. E no tarô a gente linka, né, a astrologia ali naquela leitura. Então, queria que você falasse um pouquinho, né, dessa relação pra gente, para eles entenderem um pouco. Eu, no começo assim, do meu trabalho, eu tinha um medo danado de astrologia, entendeu? Porque eu achava que a astrologia era uma coisa que existia lá fora da gente. Quando eu comecei a entrar em contato com a alquimia, eu vi que isso é totalmente irreal, isso não existe. A astrologia está toda dentro da gente. Só que eu não conseguia linkar, entender, compreender como funcionava essa mecânica. Quando eu comecei a ler, né, todos os postulados alquímicos, eu fui vendo que o tempo inteiro eles estavam falando desse céu interior. Então é uma coisa muito simples de entender, mas precisa dar uma aula. Precisa dar uma aula, que aí não vai ter tempo de dar essa aula. Mas assim, ó, quando eu falo assim, ó, de 15 minutos, meia hora desse assunto, todas as pessoas entendem de astrologia. É uma coisa impressionante. Em palestras é muito comum, por exemplo, depois das palestras, uma pessoa chegar para mim e dizer assim, olha, faz 20 anos que eu estudo astrologia, eu nunca entendi. E hoje, em 15 minutos de sua aula, eu entendi. Porque é uma coisa muito simples, quando a gente joga isso para dentro e entende que isso é uma mecânica. A mecânica celeste, ela está dentro de nós. E assim, ó, não é um ser complexo, é de fácil compreensão e entendimento. Então, quando a gente vai estudar o tarô, como ele revela o interior, é interessante que o aluno ele aprenda como é a mecânica do interior, porque aí ele vai entender muito mais facilmente o tarô. Então, eu uso essa mistura de informação, eu linko uma informação com outra, porque isso facilita muito a compreensão do tarô. E é a base da astrologia, né? O princípio, né? O que está em cima é como o que está assim, embaixo, o que tá né? Lá dentro é o que está lá fora. Está lá fora, né? Então é a base, é o princípio. Não tem como fugir disso, né? Por mais que a gente ache que tem um mundo lá fora e um mundo aqui, né? A gente está tudo linkado. Mas é facílimo, né? Você que me acompanha há muitos anos, você vê que não é complexo, né? Então hoje as pessoas elas se assustam por causa desse mistério, dessa coisa que se faz com a astrologia, que eu acho assim um crime, né? Porque a astrologia é tão fácil de entender quanto uma virose, né? Uma coisa qualquer, sabe? Tão fácil. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre o seu livro maravilhoso? Esse livro fazia muitos anos que eu queria escrever a vida desse cara que o nome dele era Nahan, mas o pai dele mudou o nome dele para Jonathan. E aí eu não conseguia falar Jonathan. Eu achava que isso, no meu sotaque paraibano, ficava uma coisa tão... Ai, Jonathan.
E aí eu sempre chamava ele de Jonatas. Eu achava muito mais bonito. Pedia desculpa a ele às vezes, né? E dizia, ó, Jonathan, eu não consigo te chamar de Jonathan. Eu prefiro te chamar de Jonatas. Aí ele ria, achava engraçado. E ele é uma entidade, né? Que sempre participou ativamente do trabalho. Eu digo que ele é o chefe, ele é o nosso chefe. E eu sempre dizia assim, puxa, eu queria tanto escrever sua vida quando você esteve aqui. E eu queria psicografar isso. E ele falou, vai chegar o momento. Esse momento estava demorando muito. Porque passaram-se 15 anos. Eu não conseguia sentar e escrever. E aí, quando foi o ano passado, à noite, ele veio e disse, ó, se prepara que amanhã você vai começar a escrever Minha Vida. O original são 350 páginas. O editado ficou com 280. E é a vida dele. É a história da vida desse homem que viveu no ano 600 e a partir daí a história é comprida. Eu já estou escrevendo o segundo livro dele. Eu já estou ansiosa. Você já está ansiosa. Nesse primeiro livro, Jonatas e a Árvore da Vida, ele nos revela os primórdios de como nasceu a alquimia. Às vezes as pessoas me perguntam, mas não tem um pouco de fantasia aí? Ou a fantasia que é relativa, como ele mesmo diz. É tão mais fácil a gente acreditar numa sociedade como a nossa, numa imprensa que dá informações que tudo você acredita que passa da TV, mas você não acredita que exista a árvore da vida, você não acredita que existe esse mistério, essa magia. E ele fala que nessa época os portais estavam abertos, né? Hoje não estão mais, né? Por vários motivos, não precisa nem dizer porquê, né? Não está aberto. Então é uma história que se passou num tempo em que existia muito mais informação espiritual do que nos dias de hoje. Então vale a pena ler. É um livro muito lindo. Eu digo assim, eu dei para minha filha ler e aí ela conseguiu ler esse livro. Eu digo, não, meu livro é bom. Porque se minha filha de 20 anos, ela nunca leu nenhum livro na vida dela. E ela pegou esse livro e falou, pai, eu não consigo parar de ler a sua história, a história do Jonatas. Ela falou, não consigo parar de ler. Eu digo, continue. Isso prova que o livro é bom. A minha filha foi o teste. Então, aproveite, porque vale a pena. Ele é um livro transformador. E aqui dentro está incutido a ideia já de astrologia, de alquimia, que você vai aprender muita coisa aqui sem nem saber que está aprendendo. Porque ele é subliminar também. Tem muita informação nesse nível. Viu como é bom? Quanta riqueza, né? A gente está aqui há uns 20 minutos, né, Joel, dando esse tempinho para poder falar para vocês. Então, queria agradecer muito, Joel. Nossa, eu que agradeço muito participar. Mesmo, porque assim, eu sei que vai enriquecer muito a cada um de vocês, vai acrescentar. E já informando, vem novidades por aí. Bem, Jonatas, o Cabeça de Dragão. É o segundo livro que está vindo, então fica atenta nesse canal, eu vou estar sempre comunicando. Joel é uma pessoa que eu admiro assim muito, na realidade igualmente. Eu vim conhecê-lo, né? Eu entrei na alquimia, hoje eu sou uma alquimista, justamente por causa dele. Eu tomava os florais dele e falava, nossa, o que é isso que está mexendo tanto comigo? Eu preciso conhecer. E eu fui para fazer o curso básico de 6 meses só para entender. Imagina, eu me apaixonei pela alquimia, me apaixonei por esse caminho. E aqui estamos, envolvente, né? mesmo. 7 anos caminhando juntos, assim. Hoje eu tenho uma escola de alquimia em São Paulo, né, que eu também recomendo demais. Uma formação muito séria, muito precisa, com ótimos professores, e ele lá, o mestre, sempre trazendo novidade, graças a Deus não para, né? Não é uma formação que tem um fim, né, Joel? Sempre tem algo... sempre uma novidade. Algo novo transmutando ali para trazer. Mas eu gostaria mesmo de agradecer, tá? Legal. E se você quiser deixar Prazer. uma palavra final para eles... Quando vocês... Eu tô à disposição, né? De estar sempre passando essas ideias, essa experiência pessoal. Aqui atrás, ó, é meu laboratório, né? Estamos aqui na minha sala, bem à vontade, aqui atrás é meu laboratório. Quiserem também vir me visitar, a gente pode marcar encontros, fazer uma visita especial para vocês conhecerem a coisa na prática também. Eu acho que é bem interessante, não é? Ai, que delícia, né? Dá vontade de quero mais. Nossa, toda vez que eu tô com o Joel, eu sempre acabo ficando um pouquinho mais, porque é muito bom. Eu sempre aprendo muito com ele, eu tenho um carinho muito grande
pelo Joel, pelo que eu aprendi, pelo que essa caminhada minha como terapeuta, como alquimista, eu devo muito ao que eu aprendi com ele, né? E vem novidades por aí, tá? Não só o segundo livro dessa jornada Jônatas, que o Joel acabou de escrever, né? Que vai estar sendo lançado também em breve, mas está chegando várias oficinas de astrologia para vocês. Então me acompanhe nesse canal, tá? Vem comigo, participa aqui para não perder nenhuma informação, cadastra na minha lista VIP, tá? Vai estar muitas coisas sendo enviadas por ali, tá bem? Então assim, vamos junto, cada vez mais, integrar esse macro nesse micro, né? Se ampliar, ser esse horizonte de conteúdos, de informação que realmente nós somos, né? Somos pós de estrelas. Vamos brilhar? Vamos brilhar juntos? Até mais, gente. Antes de terminar, algumas pessoas têm me pedido, né, me perguntado, Amélia, como é que eu entro na sua lista VIP? Então, junto com o e-mail que vocês estão recebendo, sempre tem um link que eu estou enviando que é para vocês poderem se cadastrar, tá? Mas é o Astrologia para Buscadores /cadastre. Ali é só colocar o e-mail de vocês. Ao vocês se cadastrarem, vocês vão receber uma mensagem que vai estar lá, muito obrigado, os próximos passos. Vocês vão receber, na realidade, gente, um segundo e-mail que vai estar escrito no assunto, falta só um clique. Eu preciso que vocês abram esse e-mail, entrem nesse e-mail. Pode ser que ele tenha ido parar ou na sua caixa de spam. Se for no Hotmail, pode ser que tenha ido parar na caixa de lixo. E se for no Gmail, na caixa de promoções. Mas eu preciso que você entre nesse link e confirme o seu cadastro ali, né? Confirmando, aí sim, você vai estar fazendo parte da minha lista VIP, tá? Essa é uma forma segura de eu garantir a vocês que vocês não vão estar recebendo spam da minha parte. E qualquer momento que vocês queiram sair da lista, sempre nos meus e-mails vão estar embaixo lá um descadastrar. É só vocês clicarem ali que vocês podem estar saindo tranquilamente, tá bem? Mas eu espero vocês na minha página na minha lista VIP e compartilhem esse vídeo, compartilhem esse link com as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo, tá? Até mais!